O Senhor me falou que eu vinha como um profeta, não foi, pastor? Então eu tomo liberdade no Espírito para falar aquilo que Deus quer para nós. É o ano do crescimento dessa igreja, posso ouvir um glória a Deus? A ideia que eu quero te dar é a seguinte, é que crescimento é algo que sempre esteve no DNA da igreja. Quando Deus cria a igreja, Ele não cria a igreja para ela ficar no tamanho da minha casa. Deus criou a igreja como um agente de transformação de cidades. A igreja existe aqui em Brás de Pina para mudar e impactar esta região. Aonde a igreja chega, o espírito de divórcio tem que sair. Aonde a igreja chega, o espírito do tráfico e da violência tem que meter o pé. Aonde a igreja chega, sabe por quê, irmãos? Porque a igreja é a organização mais poderosa da terra. Ela botou um império de joelhos. Roma perseguiu, matou. Eu estive lá no Coliseu e minha esposa, olhamos para aquela construção gigante. Eu falei, Jesus, e o sangue dos mártires? Ele falou, olha o resultado da igreja. Abra a sua Bíblia. Nós estamos num tempo de gente ligando Bíblia, né? Não é verdade? Ligue a sua Bíblia. Ligue a sua Bíblia aí, ou abra a sua Bíblia, querido irmão. No livro, é o chamado Histórico do Novo Testamento. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Uau! Pastor Fernando, quantos minutos eu tenho? Aleluia. Então, fala, Senhor, conosco. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 42 até ao 47. Diz assim a Escritura: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Diga comigo, o crescimento da igreja é obra do Espírito. Eu fui nascido e criado numa igreja batista. Na verdade, meus pais eram da Assembleia de Deus de Madureira, pastor Paulo Macalão, na época, que foi quem me apresentou ao Senhor quando eu nasci, era o bebê mais lindo daquela igreja. E eu fui criado ali eu comecei meu estudo de música. Mas eu morava em São Mateus, que é um bairro de São João de Meriti. Era muito difícil para o meu pai levar 7 filhos para a igreja, e eu e meus irmãos ficamos na igreja batista, porque era do lado da nossa casa praticamente. A nossa casa virou a cantina da igreja. E cresci no Evangelho. Eu cresci vendo, por exemplo, como estamos numa igreja pentecostal, posso ouvir um glória a Deus? Que é a igreja do poder de Deus, amém? A palavra. Eu cresci na Assembleia de Deus de Madureira e na Batista. Então, na Batista a gente tinha uma palavra substancial teologicamente, mas nos cultos da Assembleia a gente via a manifestação de poder. Na Igreja Batista eu nunca vi ninguém demoniado, na Assembleia de Deus eu via toda hora. Quem expulsavam eram as crianças. Crianças batizadas com o Espírito Santo. Crianças profetizando. Eu vivi isso. Com o passar dos anos, a igreja começou a se secularizar demais, a ponto das instituições de formação de obreiros, com o intuito de convalidar
dar o diploma das instituições, amoldavam o currículo ao currículo do MEC. O currículo do MEC não quer formar obreiros, ele quer formar teólogos. E quer formar teólogos com uma larga carga de humanismo e ideologias. E aí, com o passar dos anos, a sarça vai apagando. Porque eu aprendi com o pastor Gesiel Gomes que ainda é no deserto e diante da sarça que se formam obreiros. E aí a igreja vai mudando, a característica da igreja vai mudando. Aí quando chegou no início do ano 2000, do século 21, a gente viu a igreja toda pintada de preto. E aí começou o jogo de luz. Mas ninguém fez isso num terreiro de macumba. Ninguém mudou a cara do terreiro de candomblé. Ninguém mudou a cara da igreja católica, mas mudaram a cara da igreja evangélica. E a igreja passou a ser um espaço impessoal, onde as pessoas entram para não serem notadas, sim ou não? Ô irmão, está tudo apagado. Como é que você vai ser visto naquele lugar? E tiraram a cruz de Cristo e o evangelho da cruz de dentro da igreja e colocaram o coach. Você vai vencer. Só que isso produziu um negócio chamado inchaço, não foi crescimento. Não foi crescimento. Porque para que haja crescimento na igreja, o Paulo vai dizer isso na carta aos Colossenses, é necessário que a igreja esteja ligada, através de suas juntas e medulas, ao cabeça da igreja. Então é preciso que Cristo seja trazido de volta para o altar, o evangelho da cruz volte para o altar e a maior de todas as notícias seja pregada: Cristo está voltando. A gente precisa restaurar essas verdades se a gente quer ver a igreja cheia. E não é fazendo evento. O nome é evento, vai passar. Evento. Então a gente precisa olhar à luz desse texto aqui para entender qual é a proposta do Espírito Santo para o crescimento da igreja do Senhor. Primeiro que isso já está no plano da eternidade, glória a Deus. Deus já estabeleceu o crescimento da igreja de Nova Vida aqui em Bras de Pina. Vocês não estão plantados aqui por acaso. Deus tem de fato propósito, ministério, combates, mas acima de tudo vitórias para esse lugar. E aí quando eu olho à luz desse texto, eu posso extrair deles 3 verdades para o crescimento da igreja. E o texto que a gente leu me deu por base um título. Eu sou ruim de botar título em mensagem. Está ali? Tá. No ano do crescimento, sendo uma igreja para este tempo. Vamos pensar aqui. Qual é o tempo que nós estamos vivendo? Irmãos, eu nasci fora da internet. Quando eu nasci, a gente na escola tinha que decorar a tabuada. Posso ouvir um glória a Deus? É. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, o seno de A mais seno B, igual a seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A. Eu estudei isso em 1982. Mas estudei, porque naquela época a gente estudava. A tecnologia trouxe muita facilidade. As pessoas não trazem mais Bíblia na igreja porque tem um data show que vai projetar o texto. Mas a gente andava com a Bíblia embaixo do braço. As tecnologias, elas vão mudando o modus vivendi das pessoas. E toda cultura, ela é estabelecida a partir de um pensamento que se torna costume e vira cultura. E aí,
a gente, à luz do texto, para entender o que nós precisamos abstrair para sermos uma igreja para esse tempo, a gente vai tomar como base de reflexão aquilo que Paulo fala em Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo. Nós olhamos para essa palavra e a interpretamos de uma forma diferente da proposição do texto. O que Paulo está dizendo é: não tome a forma do mundo. Se você pegar uma jarra quadrada e jogar água dentro, qual é a forma da água? Quadrada. Se a jarra for redonda e você botar água dentro, qual é a forma da água? Então Paulo está dizendo: não se encha daquilo que vai mudar a sua forma. Para eu ser uma igreja relevante e para esse tempo, eu não posso me encher das coisas que esse tempo está propondo. O humanismo está trazendo um relativismo em todos os aspectos. Filosoficamente, o que é o relativismo? Não existe verdade absoluta. Cada um tem a sua interpretação da verdade. E isso começou a mexer a ponto de um pastor em São Paulo dizer: a Bíblia tem que ser reescrita. O cara morre amanhã, quer mexer num negócio que está escrito. 2000 anos, o último livro foi escrito. Ok? A Bíblia levou cerca de 1.600 anos, do primeiro livro até o último, para ser escrito, e ele quer mudar agora. Passarão os céus e a terra, e a minha palavra não muda. Então, se nós queremos ser uma igreja para este tempo, e uma igreja relevante, o Espírito Santo quer nos propor 3 coisas, à luz do texto. A primeira delas: para que eu seja parte de uma igreja relevante, eu preciso apresentar a Cristo como Senhor. Porque o Evangelho, em muitos momentos, está tentando ser palatável para ser aceito. A gente está mudando o DNA do Evangelho para que ele se torne gostosinho na boca das pessoas. E um dos maiores pregadores dos Estados Unidos disse: as pessoas já ofenderam muito o Evangelho, deixam que agora elas sejam ofendidas pelo Evangelho. Sabe por quê, irmão? Porque a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas é salvação para aqueles que creem. Nós não podemos negociar a mensagem da cruz. Glória ao teu nome, Jesus. Eu gosto disso. De gente que ouve essa palavra e sente o impacto dela no espírito. Irmão, sabe o que está acontecendo? Estão amaciando a carne, irmãos. Estão colocando o evangelho palatável. E ele é apresentado nas Escrituras, na palavra do profeta Jeremias, porque a minha palavra é como martelo que esmiuça uma rocha. Hebreus vai dizer, no capítulo 4, que o evangelho é como espada aguda de 2 gumes. Estamos tendo necessidade de ser golpeados pelo martelo e pela espada. Porque ele vai apresentar a nossa deficiência para propor a suficiência de Cristo para nós. E sabe, as pessoas estão apresentando Jesus como Salvador, mas não querem apresentá-lo como Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos um grande conflito na sociedade, que é a crise da autoridade. Nós temos uma filha ministerial em São Paulo. Ela foi agredida dentro da sala de aula por um aluno. Na minha época de garoto, eu estudava na escola Comandante Arnaldo Varela, Estrada Rio do Pau, 2505. Eu saí de lá em 79. A gente entrava no pátio da escola, tinha que formar, pastor.
e a gente olhava para a bandeira e cantava o hino nacional. Entrava na sala de aula. E é aquela baguncinha, né? Criança, quando a professora botava o pé na porta, todo mundo sentava. Meu pai, pernambucano daquele criado com inhame cará, conhece isso, varão? Cuscuz. Nós vamos comer isso semana agora, né, Fernando? Terça-feira, nós estamos lá no cuscuz. Vamos comer um bode bom. Fui criado com isso, irmão. Meu pai, numa reunião assim, pastor, conversando com os membros da igreja que ele frequentava, se eu passasse no meio, ele só olhava. A gente tinha medo do olhar dos pais. Hoje são os pais que têm medo do olhar dos filhos. E aí, quando entram na igreja, perdem a referência de autoridade e acham que o pastor da igreja é coleguinha. Pastor, como é que eu vou olhar para um homem dar? Eu vou descer, vou pregar andando. Como é que eu vou olhar para um pastor da estatura do pastor Oscar e da sua esposa? Esse homem saiu do Uruguai para vir para cá, irmão. Você tem ideia do que é isso? Sapato bonito, hein, meu pastor? Como é que eu vou olhar para esse homem aqui, com a estatura dele, e dizer assim, pastor, você, chama o Alexandre Moraes de você. A gente está temendo autoridades que são poderes temporais e perdemos a percepção daqueles que são constituídos autoridades na casa de Deus pelo Senhor. Uau! Então a coisa começou a mudar, porque quando nós deixamos de reconhecer a Cristo como Senhor, nós não estamos adentrando na plenitude do processo da salvação, porque Romanos 10 vai dizer assim, porque se com a tua boca confessares a Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Qual é a exegese imediata do texto? Cristo primeiro, para ser Salvador, tem que ser Senhor. Porque Ele não vai salvar aquilo que Ele não governa. A igreja precisa pregar isso, irmãos. Para ser relevante, ela precisa apresentar a Cristo como Senhor. Porque o apóstolo Pedro vai dizer isso no capítulo 2, no verso 37. Aquele que vocês mataram, Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que ele fosse feito Senhor. Então, irmãos, para ser uma igreja relevante, para ser uma igreja de impacto na sociedade, a primeira coisa que eu e você precisamos restaurar é o senhorio de Jesus na nossa vida e na nossa mensagem. A segunda coisa, a gente precisa viver em unidade e comunhão. Olha, fui pastor presidente, pela misericórdia do Senhor, hoje nós estamos aliançados na International Brazilian Church, que é uma igreja na Carolina do Norte, para onde a gente está indo agora, dia 26 de agosto. Eu vou assumir a área da música dessa igreja e vou trabalhar com a minha esposa na Convenção Batista Americana e Brasileira, ajudando os nossos irmãos lá. Você sabe, eu estou olhando para esse desafio. O que é você viver em unidade e em comunhão com gente que você não conhece? Hein? Não é? Aqui é assim, ó. Eu gosto disso. Me amarro pregar cantando, tocando. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração. Aí a versão nova. Eu detono a tua vida, te arrebento, meu irmão. Se puder, eu te coloco num caixão.
Eu fui pregar numa igreja. E eles tinham cantado esse cântico. E aí eu estou sentado lá no meu lugarzinho, quietinho, esperando a hora da palavra. E aí Jesus falou assim: esse povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eu falei: eita Jesus, mas já? Eu vou te mostrar quando você subir no púlpito. E aí eu subi para pregar. E aí o Senhor falou assim: coloca aquela irmã de amarelo para orar por aquela de vermelho, que você vai entender o que eu estou falando. Aí começamos a cantar. Eu falei: ministério, vocês podem cantar de novo aquela música? No começar eu falei: por favor, a irmã de amarelo, você pode vir dar um abraço nessa de vermelho? Querido. É muito difícil viver na unidade quando a nossa disposição de renúncia da justiça própria não é a base da nossa caminhada. Queremos estabelecer os nossos direitos. E Jesus se assentou com o homem que ia traí-lo e disse: amigo, ele pegou o pão e deu. Irmãos, entre os judeus existe um costume que é assim: o judeu, ele não precisa lavar a louça para comer com alguém que ele gosta muito. Ele pega e põe a mão no prato junto com você, faz aquele capitão. Sabe o que é capitão, Fernando? Lá não tem no Uruguai, não. Pegar o feijão com a farinha assim, amassar e comer no prato. Quem é da época do capitão? Dá um glória aí. Mistura a carne assim, faz aquele bolinho. Era assim, isso é costume judaico, meter a mão no prato. Mas só faz isso comigo alguém com quem eu queira ter intimidade e aliança. Aí Jesus está olhando para o cara que vai traí-lo e diz: pode pôr a mão no prato comigo. E às vezes a pessoa que passa por nós e não fala, a gente já cria uma barreira. Irmãos, a igreja do Senhor, para que ela seja uma igreja que viva em comunhão, é necessário que eu e você nos disponhamos a ser a resposta da oração de Jesus em João 17. Pai, que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviastes. A pregação não é somente Jesus Senhor e Salvador, mas é a nossa unidade conquanto igreja que vai fazer as pessoas passarem pela porta e dizer: há algo diferente nesse lugar. Eles amam, eles cuidam, eles se suportam, eles dão apoio mútuo. Isso é igreja. Porque a tipologia da igreja é corpo. Corpo. Eu conheci, não aqui em Bradipina, lá São João de Meriti, Nordeste, onde a programação dos jovens, os idosos não iam. Onde a programação dos idosos, os jovens não iam. Onde a programação dos diáconos, o resto da igreja não ia. Que corpo é esse? Que tipo de crescimento pode se almejar quando as coisas são tão divididas entre nós? A resposta está no texto. E era o coração da multidão dos que criam. Dá para ser pensando diferente? Dá. É só a gente olhar para onde a gente está indo. Porque no céu não vai ter um compartimento para diáconos, outro para pastores e outro para ovelhas. Não. Céu é céu de Cristo para todos. Então, a igreja que quer ser relevante, ela começa pela unidade dela, chamar a atenção do povo da rua. Sabia, irmãos? É assim, as pessoas começam a olhar. Irmãos, enganam-se se você acha que as pessoas não estão nos observando. Vou lhe dizer uma coisa, pastor. Desde que eu casei com a pastora Márcia, eu levo café para ela todo dia na cama, para Deus seja a glória. Todo dia o cafezinho dela, todo dia.
E quando eu vou na casa de alguém, que alguém corta um pedaço de bolo, aliás, eu sou apaixonado por bolo de milho, fubá, com coco. Não posso, mas como um pedacinho. Ontem mesmo eu comi um pedacinho. Quando eu recebo alguma coisa assim, que eu estou com ela na mesa, eu primeiro dou a ela. Mas eu faço isso naturalmente. Na época que eu fui missionário na Europa, nós estávamos na casa de alguém e me deram um pedaço de bolo. Eu peguei e passei para ela. Aí me deram um copo de Coca Zero, passei para ela. E depois eu fui me servir. Meses depois, a pessoa que nos hospedou nesse dia na casa dela disse para mim: eu queria que meu marido tivesse sobre mim o cuidado que o senhor tem pela pastora Márcia. Eu falei: como assim? O senhor acha que a gente não reparou, pastor, que tudo que o senhor recebe, o senhor primeiro dá a ela? Isso é para você ver o quanto eles estão nos observando. Sabe por quê, irmão? Sal é para ser sentido. Luz é para ser vivida. Não dá para ser sal dentro do saleiro. Eu só sou sal quando eu cumpro o meu propósito na comida. Eu só sou igreja quando eu cumpro o meu propósito na sociedade. E aí, eu começo a olhar o pastor Fernando de capacete amarelo e eu fico com vontade de botar o meu também. E aí você olha e fala assim: por que eu não estou lá? Eu tenho que ajudar o pastor Oscar. Eu tenho que ajudar o pastor Fernando. Eu não sei o nome da tua mãe. Tua mãe é bonita, beça, hein, Fernando? Como é o nome da senhora? Puxou o filho. Como é o nome dela? Ana. Pastora Ana. Sabe, irmãos, a igreja, quando é uma, ela não difere títulos. Ela anda em unidade. Eu tive o prazer de estar ministrando na primeira igreja batista da Flórida, uma igreja gigante lá na Flórida. Pastor brasileiro, pastor Ney Ladeia. O homem é doutor em teologia. Pernambucano desse tamanho assim. Gente boa. Quando acabou o culto, a gente teve um café de mulheres lá na igreja. Sabe quem foi limpar as mesas? Ele. Se levantou, põe um saco de lixo, foi pegando os descartáveis e jogando. E eu olhei aquilo e de imediato veio na minha cabeça: aquele que quiser ser o maior dentre vós, seja o que serve. É quando a gente olha essas coisas que a gente entende unidade, percebe? É quando eu não estou na igreja para ser um dono de assento, mas eu estou na igreja para ser parte de um corpo. E aí eu olho para a tua dor e eu sinto dor. Eu olho para a tua alegria e sinto alegria. Eu olho pela conquista que você tem e me alegro. Eu olho pelo impacto de uma derrota que você sofreu e choro e oro. É sendo empático com as pessoas. Isso gera unidade. A igreja de Atos está olhando e falando assim: oh, vamos andar junto. Quantos carros o irmão tem? Eu tenho 15. Faz o seguinte, irmão. Pega 2 e oferta para a igreja transformar isso em recurso para os mais pobres. Para que aquilo que nós temos não termine em nós. Você sabe o que Alexandre fez quando morreu, o grande conquistador da Macedônia, de toda a Europa? Ele chamou, já para morrer, já estava falando com voz embargada, disse assim: chamem os médicos aqui. Chamaram: vocês vão carregar o meu caixão pelas ruas de Atenas. Ah, é? É. Outra coisa, pega o meu dinheiro e esparrama pela rua. Toda a minha riqueza. E deixem as minhas mãos abertas para fora do caixão. Por que isso, Alexandre? Para que todos vejam que os médicos que acham que são os caras não são, porque eu morri. Segundo, para que vejam que eu acumulei riquezas, riquezas e riquezas. Estou indo aqui embora com a minha mão aberta, porque não estou podendo levar nada. E deixo o dinheiro pela rua, porque para onde eu vou não vou ter como gastar. E nós estamos querendo, irmãos, disputar
coisas pequenas. A igreja que caminha em unidade, ninguém tem nada como o seu, nem ministério. Vou repetir. A igreja que caminha em unidade não tem nada como o seu. Olha o que o texto está dizendo aqui. Ninguém tinha absolutamente nada que considerasse seu. Meu ministério. Não é, Jesus sopra, você morre, o ministério fica aí. O irmão lá numa igreja lá em Campo Grande, quase que eu falei o nome. O irmão lá na igreja, lá tinha um Fusca velho, pastor. Mas o Fusca do irmão, quando ele chegava na igreja, os diáconos corriam para não ter que empurrar. As crianças subiam em cima daquele carro, faziam uma zoeira na garagem da igreja. Era um negócio fantástico. No dia que ele prosperou um pouquinho, e ele dava carona para todo mundo, era Fusca, cabia 15 dentro. Ele botava todo mundo dentro daquele carro. No dia que ele trocou para um carro um pouco mais novo, ele chegou na garagem, a criançada estava em cima brincando, ele falou, desce daí do meu carro. O outro era subcarimbador interino. Eu sou da época de carimbar folheto. Você é dessa época aí? Folheto para evangelismo na igreja, carimbar? O cara era subcarimbador interino. Virou carimbador interino, já estufou o peito. Você sabe com quem está falando? E é isso que a gente vai reputar como uma igreja que vai gerar crescimento? Diga não. O ministério que me cabe só tem significado se for para servir você. Isso é princípio de unidade. É a resposta que Jesus está esperando da sua igreja para evangelizar as nações. Terceiro e último ponto. Primeiro, eu sou uma igreja relevante quando eu apresento a Cristo como Senhor. Segundo ponto, quando eu vivo em unidade e comunhão. Verso 42 está dizendo isso para mim e para você. Terceiro ponto. Sou uma igreja relevante quando vivo no poder do Espírito Santo. Existe uma corrente teológica chamada cessacionismo. Essa corrente preconiza, ou estabelece, que os dons do Espírito acabaram na era apostólica, com o fim da era apostólica. Então não existe dom de cura, não existe dom de mais nada. Isso foi só naquele período. Aí eu falei, acho que é por isso que a igreja está como está. Porque se isso é verdade, isso me explica porque hoje em dia a gente não vê mais, não tenho prata nem ouro, mas o que tem eu te dou em nome de Jesus. Toma a tua cama, levanta e anda. Mas para nossa alegria, diga, para nossa alegria, eu entrei na inteligência artificial para fazer uma pergunta para ela. Quantos casos de ressurreição existem nos dias atuais pelo poder do nome de Jesus? Ela ficou muda e em 2 minutos ela me respondeu. Segundo registros, nos últimos 10 anos, 450 mortos na África foram ressuscitados pelo poder do Evangelho. Dentre os quais destaca-se um na cruzada do evangelista Reinhard Bonk. 2 dias morto. Botaram um caixão lá no pé do altar. Quando o evangelista Reinhard Bonk subiu, que começou a adoração, o morto levantou. Então, em algum lugar, esse poder do Espírito está fazendo diferença. Na China, crentes apaixonados pelo Espírito Santo estão adorando ao Senhor, com o risco das suas próprias vidas, no poder do Espírito Santo. É onde a igreja mais cresce. China, Irã. Irmãos, então me parece que com as facilidades da tecnologia, nós estamos substituindo a autoridade e o poder do Espírito para viver de bytes, em vez de viver do poder de Deus. E a igreja que é relevante, que tem resposta para essa sociedade, ela precisa de uma profunda experiência com o Espírito Santo. Por quê?
Porque ele me capacita para vencer o pecado. O Espírito Santo, ele me capacita a vencer o pecado. Martim Lutero diz isso uma frase: eu não posso impedir o passarinho de voar sobre a minha cabeça, mas sobre ela eu posso impedi-lo de fazer um ninho. É quando a gente está na beirada, no limiar entre a tentação e a queda, que o Espírito Santo vem e manifesta a sua tristeza e diz: filho, para. E eu costumo dizer que é melhor confessar uma tentação do que confessar um pecado. Posso ouvir um glória a Deus? Diga comigo, é melhor confessar uma tentação do que ter que confessar um pecado. Chamo a minha esposa e falo: Márcia, estou sendo tentado. O diabo está arrumando um laço. Me cobre. Me cobre. Ora comigo. Irmãos, Jesus, no Getsêmani, chama os discípulos e diz: a minha alma está angustiada até a morte. Orem comigo. Eu sou melhor que ele, pastor? Então a gente vai ter uma vida vencendo o pecado nessa relação pessoal com o Espírito Santo. Segundo, é preciso que eu tenha essa relação pessoal com o Espírito Santo, porque ele me guia em toda verdade. Mas quando vier o outro Consolador, disse Jesus, ele vos guiará em toda verdade. Não existe meia verdade, porque meia verdade é um engano completo. Ele vai nos guiar em toda a verdade. Terceiro, preciso viver no poder do Espírito Santo para que o seu poder seja manifesto através da minha vida. Não quero me gloriar. Diante do Senhor digo isso. Ainda parafraseando Paulo, em Cristo digo a verdade, não minto. Em algumas ocasiões eu tive a oportunidade, obrigado pastor Oscar, eu tive a oportunidade de ver Deus agindo. Eu estava pregando na Igreja Batista Central de Boa Viagem, a gente viajou com o Sérgio, e eu fui convidado a pregar nessa igreja num domingo à noite. E aí, uma igreja menor, bem menor do que essa. Estou pregando, de repente eu comecei a escutar assim, um barulho assim, aqui. Eu falei: Jesus, eu estou passando mal. O Senhor disse: não, isso aí é o coração daquele irmão que está lá atrás de camisa amarela. Eu falei: por que o Senhor está me fazendo ouvir o coração dele? O Senhor falou comigo: ele está com a pressão alta, ele tem uma dor na cabeça, que está saindo da nuca até aqui. E ele tem câncer no estômago. Chame-o aqui que eu vou curá-lo. Irmão, eu balancei mais que bacinho em mão de cego. Eu estava numa igreja batista, da Convenção Batista Brasileira. Como é que eu vou dizer? Deus está me falando. Eu falei: Jesus, me dá uma estratégia. O irmão de camisa amarela: o senhor está com uma cara que não está bem, o senhor está passando mal? Aí ele: estou com muita dor de cabeça. Eu falei: o senhor pode vir aqui que a igreja vai orar pelo senhor? Aí eu botei logo a igreja no fogo, né, irmão? O senhor pode vir aqui que a igreja vai orar pelo senhor? Aí ele: posso. Quando ele chegou aqui, eu falei: ele tem câncer no estômago. A filha dele se levantou no meio da igreja e gritou: Deus está neste lugar. E aí, eu tentando me moldar a doutrina daquela igreja, o procedimento daquela igreja, com toda humildade, eu fui lá, coloquei a mão assim com um jeitinho no estômago dele. Falei: Senhor, Tu és poderoso para ouvir a oração do Teu povo nessa hora. Então cura este homem para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, irmão. E continuei pregando, sem espetáculo, sem nada. Na segunda-feira eu preguei na Universidade de Pernambuco, na terça vim embora para o Rio, na quinta ele foi internado para operar. Quando ele entrou no hospital da restauração lá em Pernambuco, a filha dele chamou os médicos e disse: não vão abrir meu pai sem antes fazer uma ressonância. O médico disse: não precisa, a gente já fez. Ela disse: não, precisa sim. Só vai abrir meu pai depois que fizer a ressonância.
E os médicos abriram e o estômago dele estava novo. Ao Senhor seja a glória. Só a Ele seja a glória. Irmãos, nós precisamos ver Deus se manifestando com poder no meio do seu povo. Essa igreja foi gerada nessa atmosfera. Programa Coisas da Vida, 1976, com o bispo Roberto McAllister. Quanta gente curada pelo poder de Deus. O Deus é o mesmo. O poder é o mesmo. E a perspectiva de crescimento, eu quero encerrar aqui, é tão verdadeira que Jesus gera a igreja. Alguém na teologia sistemática vai dizer que ela foi gerada em Pentecostes. Não, ela foi gerada na cruz do Calvário. Quando o último Adão dorme, a semelhança do primeiro Adão, que dormiu e do lado é tirada uma costela, e dali sai a esposa, o último Adão dorme na cruz. Lhe fura um lado, sai água e sangue, e a igreja é gerada ali. Ela nasce menina, mas Jesus não é seguidor de Alá para casar com uma garota de 12 anos. Ele está preparando uma noiva madura. Ele vai casar com uma noiva madura. Uma noiva que se disponibilizou a amar os não amáveis e a perdoar o não perdoável. Para seguir esse prognóstico de crescimento. De fé em fé. De glória em glória. Pergunta: você quer fazer parte de uma igreja assim? Você quer fazer parte de um povo que já nasce com esse prognóstico de crescimento? Que já nasce com essa proposta de vitória? De vitória sobre o pecado, de vitória sobre os paradigmas da sociedade, de vitória na sua família, de milagres na sua casa. Deus restaurando o espírito de verdade na igreja. E a gente ter honestidade para se aproximar do altar e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu preciso da tua graça. Eu preciso do teu perdão. Eu quero fazer parte de um povo que te glorifica nessa terra, para ir contigo para o céu. Se você ainda não faz parte desta igreja, que não é a Nova Vida, não é a Batista, não é a Assembleia, é o povo que vai morar no céu, que precisa reconhecer Jesus como o Senhor, nesta manhã eu te faço esse convite. Posso te dizer uma coisa? Eu fui batizado no dia 31 de dezembro de 1974, pelas mãos do pastor Pedro Madeira e Silva, primeira igreja batista de São Mateus. Sabe quando eu me converti? No dia 20 de agosto de 2002. Você pode morar numa garagem 10 anos que você não vira um carro. É quando a gente torna Jesus Senhor da nossa vida que de fato a chave vira. É quando Ele é Senhor e Salvador que a chave vira. Se Ele ainda não é teu Senhor, não se preocupe com o olhar de alguém. Levante-se no seu lugar e diga: Jesus, eu te quero como Senhor e Salvador da minha vida nesta manhã. E a partir disso, seja essa igreja. Não faça parte, mas seja essa igreja. Se você olha para a sua vida ministerial aqui nesse corpo e vê que você ainda está meio precisando no tranco, é a hora de mudar. Porque a sociedade, juventude que está lá na arquibancada, pessoal da arquibancada, dá um tchau para mim aí. Os seus colegas de escola precisam saber que você é de Jesus. Não entra numa de ser agente secreto, não. Tenha um testemunho eficaz na sua escola.
manifeste o poder de Deus na tua sala. Eu morei num país onde garotos da idade de vocês se jogam na frente dos trens. É o maior índice de suicídio de jovens no mundo. Talvez na sua sala, alguém essa semana, lá na sua escola, alguém dê cabo da vida, alguém se joga em algum lugar, toma um remédio para morrer. E Jesus colocou você perto dessa pessoa, ela passou por você tantas vezes e você não falou para ela que Deus a ama. Então muda. Muda. Para que essa igreja seja a igreja resposta para Bras de Pina, seja a resposta para o Rio de Janeiro, seja a resposta para o Brasil, enviando gente para as nações. A gente precisa começar a ser uma igreja relevante no nosso quarteirão. Se você está precisando de empurrão para ser isso, o Espírito Santo vai te dar um empurrão agora. Se você quer isso, fica de pé. Se você quer ser uma igreja relevante, se você quer ser resposta de Deus para esse tempo, fica de pé. Fica de pé. Porque eu quero, irmãos. Eu não quero vir para a igreja, eu quero ser a igreja onde eu estiver. Se eu estiver na faculdade, que eu seja a igreja do Senhor na faculdade, no meu trabalho, que eu seja a igreja do Senhor no meu trabalho, dentro da minha casa, que eu seja uma igreja relevante por onde eu passar, para que o nome do Senhor seja glorificado. Quero orar com você. Espírito Santo, nesta manhã, o Senhor nos colocou diante de uma palavra que esclarece e nos julga por ela. Nós estamos sendo julgados por essa palavra, medidos por essa palavra. Não é pelo pregador, é pela palavra. Então, Pai, em nome de Jesus, ativa no nosso espírito as sementes que o Senhor colocou em nós nos dias que nós entregamos a nossa vida para o Senhor. Tem coisas que estão adormecidas dentro de nós, Senhor. A gente quer ser a igreja do fazer antes de ser a igreja do ser, mas nós queremos ser formados pelo Teu Espírito, e aquilo que a gente fizer, Senhor, seja fruto da nossa identidade enquanto filhos de Deus. Abençoa o Teu povo nesta manhã, Senhor, e aprofunda as verdades da Tua palavra no nosso espírito, e glorifica o Teu nome, Senhor.